Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é o irmão Luiz Miguel. Toda a honra e toda a glória seja para o nosso poderoso Deus. Eu vou falar sobre o inferno, meus irmãos. O inferno é um lugar de tormento, um lugar onde nenhum de nós queremos estar, né? O inferno, em latim, significa profundezas, mundo inferior. E também é encontrado na Bíblia, em muitos versículos. Jesus Cristo falou muito sobre o inferno, bem chamado de lago de fogo, e a palavra Hades, no termo grego, se chama sepultura. Vamos ver o que diz a Bíblia. Em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois é, meus amigos, meus irmãos, vai ser um lugar de muito sofrimento, de muita dor, muito ranger de dentes. Ninguém vai suportar aquilo. Todo momento de sofrimento, meus irmãos. Jesus Cristo contou a parábola do rico e de Lázaro. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, fala: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber suas feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estendendo em tormentos, e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo há coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passa para cá. Então ele disse: eu suplico, pois o Pai, que tu viesse à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, os que ouçam. Ele disse: não, pai, Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles se arrependeriam? E ele disse-lhe: eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Esta parábola de Jesus Cristo mostra que aqueles que for ao inferno se lembrarão do que fizeram de errado, meus irmãos. E mostra que ele implorou e pediu ao pai Abraão. E a pai Abraão mostrou que não dava, tinha um abismo entre ele e o céu. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, então dirá também aos que tiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lá em Apocalipse 20, versículo 10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Mostra, meus irmãos, que o inferno não foi feito para nós, e sim para o diabo, para o falso profeta, para o anticristo, meu irmão. Mas aqueles que desobedecer a Deus terão o mesmo destino, meus irmãos. Irão para o inferno. E aí em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 e 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, onde o enxofre
que isso é a segunda morte. Para que nós não possa ir para esse lugar horrível que é o inferno, a gente tem que andar debaixo dos mandamentos de Deus, se arrepender diante do homem e aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador.